Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Tagarelar. Hoje eu tenho uma amiga aqui dos tempos de adolescência, mas antes eu vou me apresentar mais uma vez. Eu sou a Aline e esse projeto surgiu de uma vontade de colocar no mundo a minha voz e a voz de outras mulheres. Então hoje eu vou chamar aqui uma amiga, que eu vou deixar que ela se apresente, mas ela vai se apresentar primeiro quem é essa pessoa, sem contar se é mãe, se é profissional, de quê. Eu quero saber quem é que está por trás deste nome. A Andressa é a minha convidada de hoje. Eu quero saber quem é você, Andressa. Se apresenta para nós, mas sem contar aí o que tu faz, o que tu já fez. Eu quero primeiro saber quem é você por baixo de todos esses papéis, né? Bem-vinda. Prazer, tudo bem, Aline, né? Eu e a Aline, nós somos amigas, né? Desde da adolescência mesmo, do ensino médio, né, Aline? Isso. Então, através de uma amiga nossa até, espero que ela veja o nosso programa, Juliana, depois eu vou falar para ela, né? Passa adiante. Então, isso, essa é a eu sou a Andressa, né? Então, falando um pouquinho desde o colégio, eu vou falar do colégio, né? Vamos falar um pouquinho da minha adolescência, né? Só rapidinho, assim, eu acho que eu sempre fui uma CDF, eu era CDF no colégio, né? Adorava matemática, né? Sempre fui de ajudar os colegas na sala de aula, né? Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa amiga, era um pouco braba também, né? Só um pouquinho, né? Nada demais, ele me conhece, né? Aí depois, sim, aí depois depois eu entrei na faculdade, né? Continuei, eu era muito dos estudos, né? Sempre fui muito dos estudos. Então eu morei, aí depois ali a minha adolescência, logo que terminou, em seguida eu tive que morar sozinha, porque eu perdi a minha mãe, né, cedo. A minha mãe tinha, eu tinha 18 anos quando a minha mãe faleceu. Então eu fiquei morando, eu morei um pouquinho com a minha irmã até para me adaptar, né, à situação, e em seguida já fui para o meu apartamento, que era da minha mãe, né? E aí eu fui morar lá. Fiquei por lá, né? Ali eu morei por um bom tempo, morei sozinha. Até depois eu tinha uma colega que foi morar um pouco comigo, porque eu sempre fui aquela coisa de muito amiga, de querer ter gente em volta, né? Então eu sempre busquei ter o meu cantinho, né? Então, desde lá dos meus 18, eu me adaptei a ser assim, né? Então, eu acho que a Andressa é assim. Eu me considero uma pessoa bem amiga, eu sou amorosa, porém brava. Eu sou. É. Não vou. Estamos aqui para ser realista, né? Hoje eu já sou um pouco mais, controlo mais porque veio a maturidade, né? Eu agia tudo muito por impulso. É até engraçado porque se tu pega hoje, que eu acho muito interessante, escrever algum relato do teu dia a dia num caderninho, que eu aprendi a fazer isso numa terapia, como é legal tu Muito. deixar passar um tempo e pegar aleatório uma página daqui, ó, de 2020, tu já olhas, meu Deus, eu fiz isso, hoje eu não faria mais, né? Então eu aprendi a me conhecer um pouquinho, né? Eu vou te dizer que eu acho que eu amadureci muito nesses últimos 3 anos, Sim, né, na sim, verdade. Ali me sim. mudou um pouco a característica. Mas da adolescência até ali, 2020, eu acho que eu sempre fui aquela coisa bem previsível, né? Essa é a Andressa, eu era um pouco nervosa, as coisas tinham que dar tudo certo, eu sempre fui atrás das minhas coisas, né? Sim. Então, ó, não falei nada Do que tu faz? referente ao que é a minha Não, profissão, eu, se eu tenho ou não, não tenho filho, o que que aconteceu. não. Não, mas é isso aí. Acho que eu Eu falei acho. bastante. Falou, e eu acho que é isso, sabe, Andressa, da gente poder, a gente não se definir em nenhum papel, né? Nós somos várias, né? Nós temos várias aqui dentro, né? E é muito bom te ouvir, assim, eu conheço uma parte da tua trajetória, né? Mas tudo isso te compõe, né? Tu trouxe a questão da tua mãe, assim, isso é, como eu vou dizer, é um grande, assim, uma grande parte da tua história, né? Intensa, né? E que fala muito de ti, né? De quem tu é, de quem tu se tornou a partir deste pedaço da tua história.
mas eu queria trazer a nossa conversa para um lado, já iniciando, e aí falando um pouco de uma das tuas versões, né? Que tu trouxe ali no início, que tu gosta, né, de matemática. Esta disciplina que a gente, assim, eu que não sou das exatas, assim, detesto, né? Detestei a vida inteira. E eu queria saber, assim, onde começou a tua paixão pela matemática e por que que tu veio, né, a trabalhar com isso, porque agora, sim, eu posso dizer, né, a Andressa trabalha, ela dá aula, né, até hoje. Eu queria saber um pouquinho de onde começou esse amor pelos números. Pois então, eu acho que esse amor pelos números começou lá pelos 3 anos de idade, porque o que que acontecia, né? Eu era uma criança muito difícil, muito difícil. Era tão difícil que os relatos da minha mãe quando eu era na adolescência, que eu sei que eu passei com a minha mãe, eu tinha medo de ser mãe e ter uma filha que nem eu, porque Mas na por quê? verdade porque eu era muito chorona, e eu ficava muito grudada na minha mãe. E a minha mãe era professora de matemática, Também. né? Então, eu a minha mãe lecionava numa escola e eu estudava em outra, até porque ela não queria Uhum. misturar muito. Só que eu chorava tanto, chegou um ponto que ela desistiu e me levou para a escola que ela lecionava, né? Então eu tive na época a oportunidade de estudar numa escola particular, que era o Divino, que hoje não tem mais, né? Acho que agora é São Mateus, é o nome da escola, e fui pro Dom Diogo, no Uhum. Jardim de Infância, né? Na tua escola, a escola que a gente estudou no ensino médio, né? Isso. E aí ela me levou pro Dom Diogo, colégio estadual, né? Porque eu chorava muito. Então, eu saía ali do jardim de infância, ia até a sala de aula para ver se ela estava ali e voltava. E assim eu fui fazendo. Aí a minha mãe mudou de escola, foi para o Gonçalves Dias, né, que foi a última escola mesmo que ela lecionou, né, ela foi diretora, e ali eu fiquei no Gonçalves Dias, né, eu tinha que ficar na mesma escola que minha mãe lecionava. Então, aquilo era o meu mundo, né? Então, por quê? Uhum. Porque dava meio-dia, que eu estudava de manhã, eu ia para casa, almoçava com ela e voltava. Ela dava aula e eu ficava pelos corredores ali. Aham. Eu acho que eu sempre fiquei sonhando em querer dar aula, né? E dar aula. E aí surgiu a paixão de dar aula, né? Eu tinha, 13 anos, eu já sabia muito mais, né, que os meus colegas em referente à disciplina da matemática. Tu tinha Porque português eu facilidade. sempre tive dificuldade, muita facilidade, muita. Português eu era uma negação, né, até hoje, mas matemática era o meu chão, né? É. Não tinha dúvida, eu não tinha mais dúvida o que eu ia ser. Apesar que os meus pais não queriam que eu fosse professora, né? E te digo, infelizmente, eu sabe que eu sou muito sincera, né, Aline? Aham. Né? Eu não vou, eu sou muito sincera, né? Hoje em dia, e eu falo isso porque hoje eu sou professora Claro. e dou aula em cursinho e sei que os meus alunos estão ali para prestar uma prova para o vestibular para ter uma profissão, Aham. né? E então muitos pais dizem: tu vai ser professor, né? Tu vai É. ser professor, tem certeza, eu te dou tudo. Tu tem tudo em casa. É um relato É. gigante, Porque é uma né? profissão muito E eu desvalorizada, passei né? por isso. E isso, muito desvalorizado. Então, eu lembro que quando eu fiz a faculdade de matemática, eu não fiz matemática, na verdade, eu comecei contabilidade, Uhum. né? Porque a minha mãe não queria aquilo para mim, né? Muito menos o meu pai. Comecei contabilidade, a minha mãe não, então vai para alguma coisa que tenha números. Aí eu, tá, então Tá. vou para contabilidade, sem saber o que era como uma contadora. Eu só fui para Ah, sim. contabilidade pelos números. Pelos números, mas Não não sei, não sabia não não a sabia o que uma função. contadora fazia. Não sabia. Eu estava ali pelos números, né? E aí a minha mãe faleceu, Uhum. né? Minha mãe Durante a tua faleceu. faculdade. Isso, eu estava já no terceiro semestre. Ela já Minha mãe estava doente, a faleceu. dessa.
Já estava doente, minha mãe tinha um câncer, né? Melanoma, câncer de pele. Tá aí o relato. Hoje eu cuido muito, né? O Pele. sol, né? Claro, Tem claro. que cuidar, enfim. E aí a minha mãe faleceu. E aí eu pensei assim, agora eu quero matemática. Agora eu vou fazer matemática. Eu lembro até hoje eu indo no cemitério, porque foi uma coisa muito difícil para mim. Claro. Até porque eu sei que a minha mãe não só tá a matéria ali, né? Eu acredito a vida após a morte. Eu sei que cada um tem a sua Sim, opinião, claro. mas eu acredito na vida após a morte. E eu me senti à vontade de ir ali. E eu falei para ela, eu vou fazer matemática, mãe, né? Mas eu não falei pro meu pai. Que E bonito. aí eu fiz matemática. Trocou? E troquei, troquei e fiz matemática. Terminou? Daí. E o curso, Aham, daí mas foi sem até o dúvida fim. nenhuma, É porque é o que tu queria, né? fui até o final. Era tudo que eu queria. E desde ali eu fui, né, sempre com aquela coisa assim, eu tenho que ser a melhor, de me cobrar mais, né? Eu Claro, tenho que ser claro. a melhor, eu tenho que ir atrás. Então ali eu tive que fazer entrevistas de emprego, eu buscava o melhor, né? Então, atualmente hoje eu estou no Colégio Mãe de Deus, Uhum. Colégio Mãe de Deus, né? Amo aquela escola de paixão, né? Continua dando aula. Eu, Continuo, sim, hoje eu estou um pouquinho parada, mas eu estou dando aula, né? Estou Aham. afastada um pouquinho, né, da minha situação. Depois a gente fala, Tá, claro. né? Então, eu dei aula em outras escolas, eu dei aula no Júlio Grau, inclusive eu dei uma Ah, aula um pouquinho para tua irmã, se eu não me sim, engano. sim. Dei aula no A minha Júlio irmã, Grau. a minha irmã traz sempre que tu, porque ela também detesta matemática, mas que tu é uma professora muito criativa, né? Tu cria muito em sala de aula e aquilo cativa o aluno, né? Então tu tem uma boa relação com os teus alunos. Isso é muito bonito de ver. Isso é teu, é natural, independente da profissão, Isso. né? É, isso aí. Se tu me perguntar, como é que tu faz? Não sei, porque sai na hora, Aquilo flui. né? Aí, depois, eu lembro que eu me separei, Uhum, né? Eu tinha 25, 26 anos, tu uhum. participou desse processo, Sim, sim. né? Lembro. Tu participou do processo da separação. Olha quantos E, lutos, meu Deus do né? céu, muito. E se eu falar, eu vou dizer uma coisa para ti, é mais chocante. Foi mais chocante a separação. Eu Não acredito. estou dizendo que hoje dói muito mais a morte da minha mãe, mas eu estou dizendo, na época, a separação para mim foi muito mais intensa do que a morte. Claro. Porque a morte é uma coisa, eu sei que era uma coisa natural, a minha mãe estava doente, não existe Claro. preparação para a morte, mas pelo menos não é que ela me preparou a palavra, ela me tranquilizou, talvez seja isso, para aquilo ali, Claro. né? Separação não, Não, claro. né? Então, quando eu tive a morte, porque a separação não, é um luto, é uma perda Claro também, que sim. É um luto. é uma perda, é Claro. um luto, só que foi um luto cruel para mim, porque o luto da minha mãe foi calmo. Entendi? Eu Entendi? sabia que eu podia conversar com ela, eu sabia que ela estava do meu lado, eu sabia que ela estava torcendo por mim. A separação, não. A separação, para mim, foi cruel, muito cruel. Claro. Já atravessou, né? De todos os Ela, jeitos. sim, tu participou, né? Ali me Sim. desestabilizou, sabe? Eu fiquei sem chão. Até já digo isso olha, para todas as mulheres, assim, né? Então como você também preconceituosa, porque também tem homens também que eu vejo que sofrem com isso, sabe? Que passam por isso Sim. também, Aham. né? Cuidado, né? Quando a gente se relaciona, né? Ter a tua vida, ter os teus amigos, ter os teus familiares, ter Claro. ou a tua profissão, ou tá bom, tu quer ser a dona de casa, mas saiba que aquilo ali faz parte só da tua rotina, Claro. ter alguma coisa, porque quando acontece uma coisa dessas, tu não fica totalmente sem chão. Claro. Desestabiliza, né?
E é muito cultural, assim, da nossa sociedade, assim, de não incentivar a mulher a ir atrás de si, né? Dos seus sonhos, né? Enfim, assim, mas que bom. Não, Mas tu seguiu, né, exatamente. Andressa? Tu seguiu, assim, isso é muito O que bonito. que aconteceu? Por isso que eu te digo assim, ó, independente de religião, hoje eu falo Deus, mas quando eu falo Deus, pode ser qualquer religião, tá? Lógico. É, eu estava assim, ó, desesperada, porque foi no meio do ano. E aí eu fiquei pensando, onde é que eu vou? Eu não estava trabalhando. Não é que eu não estava trabalhando, eu estava em casa, cuidando da minha casa, do meu filho, que agora depois eu relato, né? Então eu tinha muita. E dava aula particular. Então, nos momentos que eu sabia que meu filho estava com o pai dele, dentro de casa, eu ia dar aula Claro, sim. particular. Mas aquilo ali não sustentava só uma casa. Então, eu tive que correr atrás e, e simplesmente eu caí de paraquedas diretamente numa sala de grupo para estudos para medicina. Eu caí Aham. direto no cursinho pré-vestibular. Não, eu não, claro, eu já tinha trabalhado no Colégio Estadual Gonçalves Dias, estágio, no Júlio Grau, eu já tinha Aham. feito algumas, né? Mas eu caí assim, ó. E assim, ó, eu tive que fazer uma entrevista de emprego, e na minha entrevista de emprego era dar aula. Uhum. Simplesmente ficou a dona do curso ali sentada, fazendo as coisas dela, me observando a dar aula. A prática, Só né? que eu sou nervosa. E quando A eu gente fico fica, é um nervosa, às vezes eu desafio. fico, imagina, tu imagina? Não, e chegou ali os alunos, ela me disse assim, ó, eles estão, eu nunca vou me esquecer, estão vendo trigonometria. E eu, tá, trigonometria. Aí ela assim, tá, mas tu é professor de matemática, sabe trigonometria? Eu sei, mas é aquela coisa, meu Deus, Não, mas o que que é de trigonometria? Era uma não, coisa eu não muito sei. complexa. Não, é o seguinte, não pode falar Eu não palavrão aqui no sei. Tagarelar. Não sei o que tu tá falando, não quero saber que palavrão é esse que tu tá falando aqui, trigonometria. Não fala uma coisa horrível dessa. Não lembra do meus almas. Ai, E eu guria. lembro que estava sentada ali alguns aluninhos assim, e eu assim olhava para eles, eles olhavam para mim e eles achavam que eu estava brincando. Mas na verdade, quando eu fico nervosa, às vezes eu começo a falar bobagem. E eu falando bobagem, eles dando risada, e aí eu lembro que eu comecei a desenhar as coisas no quadro, e trigonometria é círculo, tem que fazer as retas direitinho, tu imagina eu toda nervosa, deixei cair régua, deixo cair isso, e eles dando risada, eles acharam aquilo o máximo. Tornou E aí leve. depois, no final da aula, deu tudo bem, fluiu, mas fluiu de uma forma engraçada, e ela assim, nossa, como tu tem perfil para dar aula para cursinho. E eu, meu Deus, mas mal ela sabe que eu fiquei nervosa. Mas que E demais! dali, e dali, né? é, eu só vou ter que contar, porque foi muito engraçado. Ela me perguntou, tá, mas o que que te traz aqui? Porque realmente ela chegou para mim e disse, eu tinha que ter carga horária totalmente livre, né? Porque a carga horária de matemática é sempre alta, né? É muito alta. É muito alta. Aí ela chegou para mim e disse assim: eu só quero saber por que que tu tá no meio do ano com uma carga horária livre. Claro, ela queria saber se eu tinha sido demitida de algum Ai, lugar. claro, Claro claro. que ela é muito esperta, né? Nem vou falar talvez o nome dela, né? Enfim, porque hoje ela é bem famosa aí nos cursinhos. E ela disse, mas o que que foi? E eu bem inocente, porque eu falo, é que assim, ó, eu me formei, eu sempre gostei de estudar, mas eu priorizei primeiro para cuidar do meu filho, mas eu me separei e eu tô precisando trabalhar. Uhum. Vida Aí real, minha ela filha. olhou para, aí ela olhou para mim, ela, tá, é que eu fiquei sem professora de matemática, porque ela também se separou e ela entrou numa depressão profunda e está internada. Aí eu, não, mas não te preocupa que eu tô bem da cabeça. Falei para ela, Mas mas é olha isso. só que são situações diferentes, Olha né? como E eu a não tô vida vai julgando costurando. ninguém, Não, mas a vida vai costurando, né? né? Tipo, ela Né? como empregadora, né? Assim como todo mundo aí que trabalha, né? Que emprega outras pessoas e principalmente mulheres. Cara, essa é uma realidade.
né? A mulher, muitas vezes, fica em casa, Sim, cuida do filho, e aí, às vezes, se separa, e aí precisa entrar no mercado de trabalho. É a vida, né? exatamente. Ela disse assim, eu disse assim, mas eu não, eu tenho um filho, eu falei para ela. E naquela hora eu fiquei assim pensando, nossa, e um filho faz a gente ir à luta, Claro sabe? que sim, Por mais que doa, o filho é um filho, claro. né? E, né? É E uma aí ela vida que assim, tá tu ali, já né? tem onde deixar ele? Tu já tem onde deixar ele? E eu disse, não, eu não tinha Até nem onde porque não tinha deixar um o meu emprego filho. ainda. Eu não tinha nenhum emprego, eu não tinha deixado meu filho em creche nenhuma, ele estava já com 3 anos, eu não Uhum. tinha ido para creche, nem creche, nem escolinha, né? E eu, meu Deus do céu, o que que nós vamos fazer, né? E aí, lá vai, né? Mulheres. Quem Eu não consegui fazer adaptação do meu filho na escola. Eu não Claro, tive essa claro, oportunidade, claro. né? Quem fez foi minha avó. Ah, tá, Porque sim. eu cheguei numa escolinha, né? Eu tinha que ser perto da minha casa. Eu, eu fiz o sinal da cruz e disse, tomara que seja de boa, porque eu não tinha nem carteira ainda. Então eu pensei assim, ó, se chove, qualquer coisa, tem que ser perto do lado da minha casa. Claro. E eu disse assim, eu levei a minha avó. Aí eu falei com a dona da creche, ela disse assim, não, é que as crianças de repente têm mais medo de que vão abandonar ele. Então tu traz alguém conhecida, né? E eu pensei na minha avó, Sim. né, que era a bisavó dele, que ele estava acostumado, Convivia e já. deu super certo, mas deu super certo. Eu deixava ele, a avó, eu explicava para ele, tu vai ficar aqui com a vovó, tu vai brincar com as crianças. Aí eu chamo de a vovó, não é a Bibi, que ele chama de bisavó até hoje, Bibi, Que amor. né? Vai ficar com a Bibi aqui, vai dar tudo certo, né? E ele ficou super tranquilo, disse que ele brincava, voltava, olhava para ver se a Bibi estava ali, e foi muito tranquilo, E tu pôde iniciar né? nesse trabalho, né? Mais tranquila. Pude, pude. E ali comecei meio turno, né? Sim, sim. Todas as tardes. Só que aí, como era pré-vestibular, Uhum. eu trazia todas as provas da URGS. Ali não tinha, na época não era tão forte o Enem, era mais a Uhum. URGS mesmo, sabe? URGS e PUC, para quem quer medicina na época, né? Aí eu comecei, ó, e faz exercício, faz. Então, assim, ó, o que que eu fazia de tarde? Eu dava aula, eu chegava em casa morta de cansada, Aline, eu dava um banho no meu filho, eu tomava banho, tudo junto, Sim, tá? óbvio. Era tudo junto. E a gente jantava tudo junto, né? Eu lembro que ele vinha sempre uma TV junto comigo no colo, ele dormia no meu colo. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, Não, né? é. Mas É a tua era o que eu história. podia fazer, Isso aí. Era o que tu conseguia né? fazer. Às vezes, hoje eu vejo muito relatos das mães, né, nos vídeos, como fazem com os filhos. E às vezes, sabe que às vezes até me culpo. E às vezes, vai, como eu queria voltar no tempo para fazer essas coisas. Mas Só, olha o que eu é. fazia com meu filho, botava meu filho com 3 anos no meu colo, meu filho dormiu comigo ali. Claro. Não sei É nem se que. conto isso aqui, dormia comigo. Mas como assim se conta? Óbvio que conta. Tipo, a minha filha sempre dorme comigo. Isso cara, o bebê, né? O filho, a gente nós somos mamíferos. Quanto mais apego, quanto mais próximo a gente está no começo da vida, mais alto eles voam depois. E quem sabe a gente, né? Nossa geração, não somos adultos inseguros porque não se tinha essa informação lá atrás, né? Era muito aquela coisa, deixa eu dormir sozinho, deixa eu chorar. Então, assim, acho que essa coisa da culpa acompanha a gente, acho cruel, acho muito cruel, porque era o que tu podia fazer ali, né? Tu fez aquilo que tu conseguia fazer, olha a realidade que tu estava vivendo, como a gente falou, os lutos. Tu teve o luto da tua mãe, da separação e ainda, né, Andressa, o luto de se tornar mãe, porque a gente não fala, mas é um luto, né? A mulher que existia antes não É, existe mais, né? A gente precisa ser outra mulher ali. Então, tu viveu três lutos junto. E eu queria, assim, trazer mais uma coisa aqui, que eu fiz aqui o link, né? O gancho, né? Que tu trouxe, que agora tu segue apaixonada pela matemática, mas a tua profissão deu uma mudada, né? Então, além da pandemia, o que mais fez
tu agora estar mais, assim, reduzindo tua carga horária e trabalhando mais no online. Se tu puder contar rapidamente, assim, né, aquilo que foi possível para nós aqui. Pois então, tu sabe que o online foi muito difícil para mim. Tu sabe que sempre fui uma professora criativa dentro de sala de aula, Sim, presencial. Eu sou sincera. Quando sim. chegou o online, meu Deus do céu, foi horrível. E eu sou sincera, meu Deus do céu, quando a minha escola me ver eu falando isso, dizer que foi bom, por que para mim foi ruim? Porque eu gosto de olhar para a cara do aluno quando eu estou Claro. dando aula. E é Eu super gosto de compreensível, né? olhar e eu vou te dizer assim, ó, o EAD foi bom para muita coisa, Sim, mas para as crianças e para os adolescentes, eles precisam de socialização, sabe? verdade. Eu digo que talvez foi cruel para uma criança e adolescente. Foi Sim. cruel. E o que eu noto? A maturidade deles. Hoje tu lida com um aluno de 16 anos de idade dentro de uma sala de aula, mas parece que eles têm 13, eles É pararam claro, no tempo, foi interrompido, né? pararam, Sim, é pararam no verdade isso aí. tempo. É verdade. Deu, A gente pensa assim, ó, vamos né? seguir a vida E normal pós-pandemia, só que não existe isso, porque existe uma lacuna de tempo, né? Olha tudo o que aconteceu nesses quase 3 anos aí que a gente viveu uma pandemia enlouquecedora nesse país. Esses adolescentes viveram um exatamente. corte. E tu sabe, Aline, que eu achei que na pandemia as pessoas iriam ser mais leves, mais entender melhor, né? E, e não foi isso. Nós tivemos dentro das escolas, não estou falando da minha, da qualquer Hum, escola municipal, pública, particular, tudo que tu possa, uma técnica, uma cobrança, né, dos sim, pais, né, que eu também entendo, porque eu também sou mãe, lógico. pelo desespero, era um desespero, então eu só podia desabafar com alguém, e era com os professores, com a escola, porque, meu Deus, era uma luta, uma luta. Eu dava aula, poucos abriam as câmeras, mas poucos. Nossa. Aí eu lembro que eu disse assim, não, agora eu vou exigir que eles abram as câmeras. Vamos lá, todo mundo abrindo as câmeras, todo mundo. E daqui a pouco eu fui descobrir que aquilo era proibido, não podia, houve direito de imagem. Uhum. Entrou dentro da minha sala de aula, que eu digo virtual, mas era Virtual. minha, porque eu, quando eu estou dando aula, eu me sinto que ela é minha, né? Aham, aham. Né? Não era mais minha, tinha os direitos. Tudo bem que eu sei que presencial tem, e tal, mas a gente nem pensava, É né? Porque diferente. existe, né? Eu tenho aquela coisa um pouco profissional, mas eu tenho assim, ó, aluno, enquanto eles estão dentro de uma sala de aula, eu brinco às vezes, vocês são meus, né? Uhum, É sobre aham. minha responsabilidade. Claro. Mas no online não teve isso, né? Eu estava dando aula, eu sabia que tinha um pai ali do lado que estava olhando a minha aula. Uma vez, posso falar um relato? Claro, por favor, não precisa Era uma citar nome só. não vou citar nomes, estava dando aula com fórmula de Bhaskara, era fórmula de Bhaskara, e quem me faz a pergunta foi uma mãe, saiu uma voz de uma mãe. E eu disse, meu Deus do céu, sabe? Eu disse, que está acontecendo? Você tem que ter, né? E aí eu pensei, não tem que a escola pedir, né? Tem que, ó, É, pelo amor de Deus, deixa o filho, né? O momento do filho. verdade. Né? Claro que eu, por exemplo, eu como mãe, eu abri a porta do quarto para ver se meu filho não estava dormindo. Cansei de pegar. Meu filho assim, deitado na escrivaninha, dormindo. E isso com certeza Então, aconteceu, tô né? dizendo, Geral. a vida é como ela é, né? E eu garanto que, assim, ó, mais da metade dormiam em sala de aula, Claro. sabe? Online, né? Eu fiquei aqui, né? Só que no Tagarelar a gente já passou duas outras mulheres, né? Uma como psicóloga que atua em escolas e a outra como professora de português que atua em escolas, né? E os relatos são muito parecidos. Então, assim, ó, tu vê aqui no nosso pequeno recorte,
social, a gente vê tudo isso, né, que vocês estão trazendo, que dirá afora, por esse país inteiro, escolas que não tinham nem o computador, porque a gente está falando aqui de um recorte de quem tem computador. Mas e a galera da escola pública, Exatamente. como que ficou, né? Exata, mas tu sabe que até dentro da escola particular, porque assim, o que que aconteceu, né? Tem gente que tinha 3 irmãos, 4 irmãos, como é que vão assistir ao mesmo tempo online? Não tinha computador, porque o pai e a mãe também trabalhavam. Lógico. Então não tinha como ter 6 computadores dentro de uma sala, dentro de uma casa. Então teve várias situações. Claro que isso daí não fui eu que trabalhei, né? Tinha um Não. profissional para aquilo, que Mas eu olha quantas admiro, porque eu não sei como é que camadas. se faria. Mas olha quantas camadas teve essa Pois, pandemia aqui no Brasil, né? Muitas. né? E hoje eu noto assim, ó, né, que eu trabalho bastante, né, dando aula e vai dando aula particular, que eu cheguei a pegar um pouquinho lá no início, né, já terminando a pandemia, Uhum. tendo que ter paciência, tem que ter paciência para dar aula. Então, sempre teve que ter paciência, mas eu digo assim, ó, hoje tu pegar um adolescente de 16 anos, tu não tá lidando com a mesma maturidade que era antes. Ele Sim. tá um pouco ainda, sabe? Claro, claro. Ele ficou naquela Né? fase. Sim, hoje, ó, meu filho ele tem 17 anos, tá? Então, lá no ano passado, né, o meu filho tinha 16 anos, no meio do ano, ele foi num baile de debutante, que foi o primeiro dele. E então, tu imagina, né, eu comecei em baile de debutante ou festa de 15 anos com 14, né? O dele foi a primeira vez. E E não as gurias podia. estavam, já tinham pago e queriam fazer, já estavam com 16, tinha uma que já estava até com 17, mas já tinha. Sim. Então tu imagina a cabeça deles. E ter que lidar com a sala de aula, e tem Nossa. professores não tem que dar conteúdo, conteúdo, conteúdo. Meu Deus do céu! E Então, onde fica nem a o saúde professor mental de sabia todo o que mundo? fazer. Não, claro que Sim, não. aí era o pai cobrando, era o aluno, era o professor cobrando, a escola cobrando, o próprio aluno em si, alguns estavam já adiantados, porque tem uns que funcionaram no EAD, Ah, outros, são poucos, mas teve alguns que sim, né? Então, aquilo ali se misturou, né? Eu acho que está começando a normalizar, mas ainda eu acho que não está ainda vai, né? totalmente. Assim, Não né, tá, Andressa? A gente ainda vai tá. mais. Claro, a gente tá em 2023 colhendo ainda os frutos da pandemia, do pós-pandemia. Pós não, porque ela não acabou totalmente, né? Mas, né, tá muito melhor. Mas a gente tá colhendo os frutos ainda, né, em termos de saúde mental. E eu queria te perguntar, porque tu passou por um processo, né, de saúde, de adoecimento, enfim, no meio da pandemia. Eu queria que tu pudesse, assim, falar, assim, de forma breve, assim, mas contar um pouquinho para nós, mulheres, assim, né, como foi para ti viver esse processo, assim, no meio de uma pandemia. Pois é, então, por ser uma pessoa como cobrar muito de mim, assim, aquela coisa sempre 100%, e eu notei que no online eu não conseguia fazer o 100% e tentando, tentando, né? E apareceu muito trabalho para mim, porque eu sou professora de matemática, então era aula particular, eu tinha uma sala ali na Independência, na frente do Colégio Rosário. Bem na frente do Colégio Rosário tem uma galeria, eu tinha uma sala ali. E eu trouxe a sala para o virtual, dentro da minha casa. Então, eu trabalhava no colégio, né, e dava aula Tinha só. particular. Então, eu estava sempre trabalhando, sempre trabalhando. E então, o que que aconteceu lá no meio da pandemia? Eu comecei a ter falta de ar, não me senti bem, ah, e eu lembro que foi em 2021, eu até cheguei no Hospital Moinhos, eles viram, tiraram um raio-x, viram que o pulmão não estava legal, que eu estava, né, com asma, e aí eu vim para casa, eu coloquei bombinha, e começou a me dar mais falta de ar, falta de ar. Mas só resumindo, cheguei no hospital praticamente desacordada e eu tive uma embolia pulmonar, né? Aí veio a questão se eu estava com Covid, se eu não estava Claro. com Covid, porque o teste dava negativo, né? Aham, aham. E aí não sabiam dizer, né? Se de repente eu tive um Covid e tinha tido uma embolia. Eu sei Claro. que lá eu fiquei 15 dias no hospital. Aí eu voltei para casa.
Aí eu voltei com atestado, afastada, né? Aí eu fiquei 6 meses tomando anticoagulante. Uhum. Aí eu parei, voltei a dar aula, Uhum. tive outra embolia. Só que ali, essa outra embolia até foi muito engraçada, porque eu já estava no presencial, porque era a metade ficava em casa e a metade online, Ah, sim, metade sim. online e metade presencial. Que, sinceramente, acho que foi até pior, sabe? Não Sim. foi legal. Bagunçou. Mas era o que tinha no momento, né? Como eu digo, não interessa se era melhor ou não, é o que tinha no momento. Com E a certeza. gente teve que se adaptar e ponto final. Como tudo, né? Então, exatamente, se adapta e ponto final. Se foi melhor, se foi pior, se adapta e ponto final. Hoje eu vejo isso, É. né? Eu tive outra embolia. Aí fui para o hospital, comecei a perder peso, saí, fiquei mais um tempo afastada. Claro. Aí, em 2022, em março de 2022, voltei a lecionar, já estava todo mundo no presencial, eu Aham. estava muito feliz, era tudo presencial, mas quando eu retornei, eu não estava sendo a mesma. Eu lembro que eu dava aula e eu cansava. Aí eu disse, será que é sequela da embolia? Aí eu cheguei até a perguntar para o pneumologista, né? E ele, não, não. De repente é impressão, tu tá com medo, porque quem passa por uma. Ele me disse que quem passa por um processo assim de quase morte, que foi o meu Claro. caso, né? Ele disse, pode ficar com medo, mais cautelosa, Claro, claro. e de repente tu tá assim, ele assim, fala mais devagar. Só que os alunos não estavam acostumados comigo Com um assim. novo ritmo, E eu né? senti isso, e a escola, eu sei que eles estavam me dando apoio. Eu me senti apoiada, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu disse, meu Deus, eu não sou assim, né? Eu Entendi, sou de entrar no entendi. ritmo acelerado. Se deixar, eu já entrei dentro de sala patinando, dando aula de patins, que eu achava mais fácil. Para ir lá no o pessoal do fundão, né, que eles bagunçam muito, em vez de caminhar, que eu perdia tempo, eu ia de patim. É bem assim, né? Aí depois eu tirava, óbvio, né? Porque não Sim, é ético, né, uma pessoa, mas era só uma brincadeira. sim. Mas, enfim, aí aconteceu, né? Eu comecei a ficar mais fraca, fraca, fraca. Tive uma crise de dor gigante, como se fosse de um parto. Uhum, uma E fui para o contração. hospital. Isso é como se fosse contração. Tá. Eu disse, meu Deus, estou parindo, estou ganhando filho, não sei que eu estou grávida ainda, né? E comecei a ter muita hemorragia, né? E aí eu fui para o hospital. Aí fiz todos os exames, Papa Nicolau, fiz todos os exames e nada. Aí a minha irmã, bem delicada, né? Disse: não vou tirar da. A minha irmã não sai do hospital enquanto não descobrirem o que tem. Porque eu cheguei a perder 18 quilos. Nesse Eu fui parar com processo. 48 quilos. Fui parar com 48 quilos nesse processo. E aí deu 2 dias, veio um médico, o doutor De Carli, eu faço questão de falar o nome dele, né? Ele é gastro. Ele descobriu que eu tinha, que era um câncer, né? Ele é ginecológico, mas ele não é um câncer comum, foi um câncer de vagina, Uhum. na parede vaginal. E o gastro é que descobriu. Foi o gastro que descobriu, porque o que ele pensou? Ele pegou todos os meus exames, ele foi em todos os órgãos que tinham ali, Uhum. e ele foi exatamente onde não, em focos onde não tem, né? Porque o meu tumor estava entre a vagina e o ânus, o espaço vazio, né? Só que ele já estava com 5 centímetros. Então, ele estava colado no intestino e na parede vaginal. Nem sabia dizer que tipo de câncer era ou se estava já nos dois, Mas né? mas é algo raro Muito e que raro. tu não sentia nada. Raro, eu tinha hemorragia, acontece que eu tomava anticoagulante, então mascarou, Claro, aham, aham. Tá. E a tua menstruação era né? normal. Mascarou. Sim, normal com hemorragia, mas quem toma anticoagulante vem bastante. Então, pra ti, E aquilo não se sabe Não se sabe por que Papa Nicolau ele não não, pegou, né? Não não detectou. pegou, não detectou, porque eu tinha feito em 2 hospitais, não detectou. Uhum. Aí o que que aconteceu? Eu sei que eu pensei na minha cabeça, tá bom, tá, câncer de vagina, só que vamos falar de vagina, eu pensei, útero.
É que minha cabeça é muito prática. O útero, tá? Vão tirar todo o meu útero. Tudo bem, mas eu não vou querer mais filho. Tá, vai ser chato, mas tudo bem, né? Uhum, uhum. Meu filho já tá com quase 18, não, eu não poderia ter mais filhos. Só que eu não, óbvio que não era de útero, era de vagina. Claro. E não dá para tirar, né, a vagina, mas tu vai ficar sem vagina. Uhum. E a Olha, médica deixou bem claro para mim, e olha que entendeu? E eu algo que a fiquei gente olhando, não ouve falar, né? não, e há um tabu, e não pode ter esse tabu, porque eu acho que tem outras mulheres que, imagina se passa por essa situação. E eu olhei para ela, posso te ser bem sério o que me passou na hora, quando eu Hum. recebi isso, o diagnóstico, e eu estava fraca, e ela disse assim: nós vamos tentar químio e rádio. Mas eu já estava debilitada. Ela disse: mas nós vamos tentar. E eu disse: doutora, eu não posso morrer, eu tenho um filho. Eu Olha, tenho que criar meu filho. Eu tenho olha, meu filho. O meu medo era o meu filho. Eu dizia: me deixa com meu filho, tira tudo que tu tem para tirar e eu vou ser sua mãe. E ela disse assim: tu diz isso agora. Depois aí que a tua vida voltar ao normal, né? Vamos pensar positivo. E eu, meu Deus, e lá fui eu enfrentar. Mas eu não sei se eu estava enfrentando a favor ou contra, porque entendo. eu fiquei pensando: e se eu não aguentar isso, Claro, né? Porque na hora me veio meu filho. Eu só tinha um medo, meu filho. claro. Olha a mãe, né? A mulher E não era mãe. o meu filho para estar grudado em mim, porque hoje ele não está grudado em mim, ele Não. está estudando o dia inteiro, ele trabalha um pouco com o pai dele, ele está mais na casa do pai dele, mas eu sei que quando eu tenho que tomar uma decisão, que ele pede as decisões mais, que ele vai tomar uma decisão na vida dele, eu sei que ele vem, recorre a mim, sabe? Claro, claro, Ele claro. pede muito meu conselho. E eu disse: quem vai fazer isso para o meu filho? Eu tenho que estar aqui. Então, o meu medo era o meu filho. Entendo. Então, eu fui, enfrentei eu me congelei, eu acho, Uhum, uhum. né? Ali eu Para me poder viver congelei aquilo. e fiz o tratamento. Eu fiz o tratamento. E tu passou bem, Fiz o Andressa, tratamento. pelo processo? Hã? Como que tu passou pelo Foi processo? bem difícil, isso, foi bem difícil para mim, mas eu consegui, eu consegui. E agora tem um ano. É isso, né? A gente tá hoje, abril, é um ano? Isso, agora eu estou um pouco ainda afastada porque ainda a imunidade ainda não é a mesma, né? Hoje Claro. completou um ano de tratamento, Aham. então eu faço os exames, tu vê que a minha imunidade não está ainda 100%, estou controlando a minha alimentação, né? Tem todo o estresse que tem que ir devagar, né? Eu sinto Olha. muitas saudades da minha escola, muita Aham. saudade da minha rotina. Sim. Mas eu sei que é pro meu bem, né? Claro. É pro meu bem, E outra, tu estás né? recuperada, né? Estou recuperada. Estou fazendo fisioterapia pélvica, Uhum. né? Fisioterapia normal, tomando medicamento e fazendo terapia, né? Isso não dá para negar, né? Tem que ter uma terapia para Não, tudo isso, eu né? ia dizer como não ter terapia, né? Como não ter E eu terapia? estava com uma pessoa nesse meio tempo, Ah, né? tá, tá, tá. E essa pessoa me deu uma força Tá, danada. tá. Quando eu terminou a minha terapia, A terapia não, o tratamento. perdão, meu tratamento, né? Me deu tchau, precisava Ah, seguir a vida dele. Eu acho que não aguentou, não sei se ele não aguentou hoje. Hoje eu não sei se a palavra não aguentou, ele queria seguir a vida dele, mas eu também não questiono e não culpo, não, porque claro. cada um tem a sua vida. Mas, Não Andressa, questiono. olha, bom, tem muitas camadas, né? Não, não, a gente não vai conseguir, nesse curto intervalo de uma entrevista, aprofundar em todas, né? Mas olha essa aí, né, que tu trouxe agora. A gente recentemente recebeu aí a notícia de que a Preta Gil, né, uma famosa, né, Uhum. que o marido simplesmente estava com outra pessoa e, tipo, abandonou ela durante o tratamento dela de saúde, que é o mesmo tratamento, né? Só que era um câncer no intestino. E a gente vem falando muito desse assunto, debatendo muito
o quanto a mulher sempre está no papel de cuidadora. Sendo como mãe, Sim, sendo do companheiro, sendo dos pais quando eles adoecem. Mas o homem, ele nunca está no papel de cuidador. E quando a sua companheira adoece, a primeira coisa que ele faz é cair fora. Ele não vai ficar nesse papel. exatamente. Esse não caiu fora, ele Mas ficou depois comigo sim. até o final. Mas Entendi. depois sim, ele foi. E é sempre com uma coisa, né? Ah, é porque eu tenho isso, é porque eu vou morar em São Paulo, porque, Uhum. né? Mas também hoje a gente tem que pensar assim, né? Eu tô aqui, tô com saúde, vá com É. Deus. E o principal ficou que foi meu filho, né? Eu acho que com certeza é uma pessoa que chorou muito quando soube, isso é horrível para uma mãe. Eu não pude derramar uma lágrima, que eu sei que hoje eu posso demonstrar, eu sei que a gente não precisa se sentir culpada em mostrar fraqueza para filho, é muito difícil, Claro, porque o teu filho está claro. com 17, com quase 18, mas ele já está um quase adulto, e Isso. pelo amor de Deus, mãe, tu não esconde de mim, eu não quero ficar sabendo pelos outros, né? Ele É. cobrou isso de mim, Ele vendo a tua ficou humanidade, né? revoltado, né? Eu quero saber de ti, né? Então eu estava ali, me deu apoio, me dá força, né? Então eu acho que importa. E eu realmente, a médica me falou exatamente isso ali, né? A mulher ela tem um instinto de cuidadora. Quando o homem fica doente, na estatística, ela me falou isso é estatística, É, né? O verdade. homem para largar, né? Mesmo que fique até o final, talvez ele ficou até o final e se desgastou, porque não é o dele, não sei o que que aconteceu, né? Enfim, não entendo os porquês, né? A gente também não está aqui, não vou me vitimizar, porque eu tenho que, pelo amor de Deus, hoje eu acordo, eu tenho vida, Coisa eu linda. ando com as minhas próprias pernas, eu ainda só não voltei a trabalhar, mas em seguida eu volto a fazer o Com que eu certeza. gosto, e vida que segue, né? Verdade. Então, né, claro, faz parte da minha história, fez parte da minha história, né? Dizer que não Exato. fez é mentira, né? É mentira, né? Eu acho que lá na minha primeira separação eu me blindava mais e Uhum. hoje eu já não me blindo tanto, acho que até melhor para botar tudo para fora de uma É vez, muito né? importante expressar isso tudo, né? É muito, muito. Muito. Não Então dá para eu guardar. digo isso para as mulheres, né? É, é uma coisa muito louca, né? Literalmente uma coisa muito louca, né? Então realmente para lidar com isso deve ser Haja difícil terapia. também, não deve? Haja Hum? terapia. Haja terapia. Meu Deus, eu fiz terapia, foi na segunda-feira, eu falei pro meu terapeuta, eu disse, eu tenho pena de ti. Eu falei para ele de Não. tanta coisa, eu disse, eu sei nem por onde eu começo, né? Mas é Então, importante, mas sabe? Mas tu também, com tudo isso e todo, tu vivenciando aí até mesmo o processo da tua mãe, né? Tu no papel dela, emocionalmente falando, eu quero dizer, né? O que tu sentindo na pele o que ela provavelmente sentiu em relação a vocês filhas. isso aí me veio na cabeça, eu disse, meu Deus, a minha mãe, será que a minha mãe tinha esse medo? O Uhum, medo que eu digo, o medo quando meu filho chegava perto de mim, perto, quando eu estava fazendo tratamento, uhum. me dava um medo gigante. Eu, por mim, eu não queria ver ele. Sabe o que Claro, que passou claro. na minha cabeça? Chegou a passar na minha cabeça assim, ó, eu preciso fazer com que o meu filho não goste de mim. Entendo. Olha só o que O passou teu na cabeça. instinto de proteção, né? Foi esse. Agora eu quero que meu filho não goste de mim. Claro. Pra ele Olha não só, né? sofrer Eu sei tanto. que não existe isso para ele não sofrer tanto. Mas isso não existe, Exatamente. Eu né? sofri muito com a minha mãe. Então, quem sabe agora meu filho agora vai me vendo aos poucos, devagar. Eu vou fazer um processo de desapego. Jura que vai ter um processo de desapego mãe e filho, né? Nunca, nunca. Desse Nunca. fio que tá sempre conectado, inclusive depois da morte, que é o que tu trouxe. Esse fio nunca se rompe, né? E o mais Não. bonito de tudo Até que hoje, lembra da mãe, né? Não tem como. E o mais bonito do que tu trouxe foi exatamente isso. Veja bem,
existe uma ligação ali com a tua mãe que, inclusive, depois da morte, ela segue. Tu ainda pode conversar com esta mãe que está em ti, mas na separação lá do teu divórcio, rompeu, Não, rompeu, isso não posso conversar. Deu, rompeu. não posso. Exatamente, Que bonito. A não tua... posso. E esse último me veio muitos os porquês. Olha o que é. A mulher se sente culpada de ter tido uma doença. Que Nossa, eu me senti culpada. Eu disse, meu Deus, como é que eu me permiti ter isso, imagina, como se né? fosse uma escolha, né? Eu chegava e dizia, como é que eu vou falar para a diretora da escola que eu estou doente, né? Eu disse, ela me contratou para para uma determinada função que eu não vou poder cumprir. Tu vê, Olha né? só. Que E, difícil. a- e acho que muitas, pode, quando tu, né, entrevistar, tu vai ver como muitas se sentem culpadas de ter tido essa doença. A gente começa a pensar assim, a gente não pensa assim, ó, lá, né, quando tá fazendo, meu Deus do céu. Hoje a gente até pensa assim, pô, superei, né? Eu tive, olha Claro, só, tô aqui, eu sou quase uma Mulher Maravilha, sim. E né? é, né? A gente É, tem muito aquela imagem dessa doença, né? Como uma imagem assim da pessoa doente, aquela pessoa, tipo, né? Como se fosse uma coisa, o fim. E olha o quanto tu realmente traz aqui essa imagem para quem foi assistir o vídeo, né? De uma mulher tão linda, tão renascida, né? Tão fênix, renascida das cinzas, assim. Tu tá realmente muito bonita. Muito, assim. Então, como isso obrigada. é como. E porque é algo que mexe muito na autoestima da mulher, né? A gente sabe disso. E o quanto tu tá aí para mostrar, assim, ó, tô de volta, né? Nesse processo da vida. É, isso aí, sim, tô de volta. Que E tu bonito. E falou tudo, às vezes logo, eu faço essas frases, às vezes eu falo, porque eu sou um pouco atrapalhada, assim, né? Às vezes eu tento fazer três coisas ao mesmo tempo. Quando eu tô fazendo as três coisas ao mesmo tempo, opa, tô de volta, porque tu não tá na né? presença, Porque antes né? eu tava bem devagar, né? Bem devagar. Agora eu não, É, opa, tô de volta. eu trabalho muito nessa linha, assim, né? De que a gente precisa exercitar a presença. A gente aprende todas as partes mais técnicas da vida, mas a gente não, o principal a gente não sabe fazer, que é viver o agora, né? E esse fazer mil coisas, a gente precisa treinar, que é o agora, o que a gente está fazendo agora, né? Que é só o que a gente tem. Essa é a verdade, né? A minha sobrinha que morou no Canadá, ali, ela disse, Dinda, tem um livro que eu não encontrei aqui, tá? Até se depois alguém te conhecer, assim. Eu não sei como é que é o nome do livro direito, mas diz assim, ó, é melhor tu ter na vida, é melhor tu ter um câncer do que ganhar na loteria. Não, Ela me falou nunca isso lá vi. no hospital antes de eu fazer o tratamento. Eu olhei para ela e disse assim, "Tu tá louca, Isadora?" Sabe? Eu disse, meu Deus do céu, hoje eu entendo. Consegue traduzir esse livro para, Ah, né, hoje para eu todas entendo. nós Eu aqui. nem li esse livro, mas Não só pelo título, hoje eu entendo. consegue traduzir com a tua vida, com a tua história. Exatamente, Que bonito. exatamente. É muito bonito, E assim, é de ver, legal. né? É muito bonito de ver essa reconstrução, assim, da mulher, assim, né, ao longo dos seus processos, assim, é muito bonito mesmo. Andressa, a gente está chegando no final, né, do nosso tempo Não, aqui, mas eu tenho uma última claro. pergunta, assim, que é uma pergunta que é a norteadora aqui, né, que fecha o nosso encontro, que é, esse podcast surgiu de uma vontade, né, e de um desejo da criança que habita em mim, porque eu acredito que a nossa infância, ela tá com a gente para sempre, né? A criança que nos habita, ela vai com a gente até o final. E então, de um sonho da minha criança de entrevistar, de ter um programa de entrevistas e estar aqui realizado, né? Então, eu queria te perguntar se tu pudesse falar algo para a criança, para a pequena Andressa, aquela pequena Andressa lá atrás que tu trouxe ali na escola, atrás da mãe, o que que tu poderia, a Andressa adulta, poderia dizer para essa Andressa pequena, para a gente poder finalizar aqui o nosso encontro? Ah, isso é bem forte, né? É muito bem forte. Ah, com certeza, eu acho que primeiro eu me abaixaria no mesmo tamanho dela, para olhar nos olhos dela, né? E dizer assim, ó, tu é muito forte.
É, Exatamente. É isso que eu ia dizer. Porque eu sempre fui uma criança muito insegura, né? Então eu acho que eu só ia pegar a mão dela, eu não sei por quê, mas eu ia me abaixar no mesmo tamanho dela. Eu não consigo imaginar o tamanho, se seria de joelho, se seria cocada, que tamanho seria. Mas eu pegaria a mão dela e eu ia dizer: tu é forte. que lindo. Isso é muito bonito, assim, né? Porque isso reconstrói a infância, né? Reconstrói, e a Isso. criança que escuta isso no nível dos olhos dela, ela com certeza leva essa segurança para a vida adulta, né? Então, que bonito tu poder Uhum, ressignificar isso em ti mesma. exatamente. Andressa, Isso aí. querida, que lindo te ouvir, Querida. que quanto mexe, quantas camadas a gente adentra, né? Mas muito obrigada por falar, por abrir a tua história aqui para mim, aqui para Ai, quem eu que ouvir. agradeço. E eu sempre digo que se uma pessoa for tocada aqui pelo nosso encontro, a gente tá rica, né? Obrigada. Exatamente. Eu espero ter até proporcionado também, né? Porque como é bom escutar as outras histórias, pelo menos eu gosto, né? Porque eu sempre trago algo para mim. Muito. Ah, aquela pessoa que pensa isso é verdade. Então, eu espero que também a minha história, para alguma coisa, né, sirva de lição para alguma outra pessoa. E a gente é em constante círculo, assim, né? Pode ter Escutar certeza. histórias. Muito. A gente perdeu isso ao longo dos anos, mas a gente se cura com as histórias. Isso é muito Isso bonito. aí, é Querida, muito verdade. obrigada. Eu te desejo Eu que toda a saúde agradeço. desse mundo, que esse ano tu volte a lecionar, porque tu merece, tu gosta, né? E que tu ainda possa tocar muitas vidas por aí com a tua história. Obrigada. Então tá, muito obrigada. Obrigada. Um beijo para quem nos Obrigada. ouviu até aqui e até o nosso próximo episódio do Tagarelar.